Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 16 de março, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E a gente tem agora a imagem da filmagem do drone americano, do momento do impacto com o jato Su-27 russo, né? Esse drone acabou caindo, acabou se destruindo lá no Mar Negro, e agora a gente vê que a imagem comprova a versão americana. Os americanos falaram que os russos tentaram manobras e acabaram atingindo o drone. Os russos falaram que, de fato, fizeram manobras, mas não atingiram o drone, né? O prédio da FSB em Rostov pegou fogo, um prédio grande da FSB, né? A FSB é a Polícia Federal, Serviço Secreto Russo, né? E teve muitas explosões. O mais provável ou é um acidente ou é alguma sabotagem feita internamente lá na Rússia, né? Ucranianos provavelmente não tem nada a ver com isso. Mas os ucranianos ontem fizeram um ataque aqui em Zaporizhia, na direção de Orihhiv. Um ataque na direção que provavelmente será a grande ofensiva que a gente vai ver em algum tempo, né? Mas foi um ataque pequeno. Provavelmente eles estavam fazendo algum teste, alguma verificação de como é que estão as defesas russas ali naquela região, né? Os russos tentaram avançar aqui em Kreminal Norte, mas não conseguiram avançar e perderam um T-90M que foi capturado pelos ucranianos. O T-90M é dos tanques mais modernos que os russos têm ali na guerra, né? E em Bakhmut, uma impressionante briga de trincheira com riqueza em detalhes mostra como que os ucranianos repeliram os russos ali próximo àquela estrada O0506, né? Bom, houve também mais uma reunião de Ramstein com mais armas sendo prometidas para a Ucrânia. Agora muito mais coisa de apoio, munição, esse tipo de coisa, comunicação, já o preparativo final para a grande ofensiva, né? E o Mike Pence, o vice do Trump, né, o antigo vice do Trump, criticou os republicanos pró-Rússia. Pelo menos uma pessoa no Partido Republicano parece estar com a cabeça no lugar, já virou um candidato viável para 2026, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Peter em Animais Fantásticos 3, Peter é o Helsinki de La Casa de Papel e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como vocês podem ver, antes de mais nada, mais uma vez a gente tem alarme de defesa antiaérea, né, ou seja, de possível ataque aéreo aqui na Ucrânia. O alarme está soando desde hoje mais cedo. Aqui não temos informações se realmente vai haver um ataque aéreo ou não. Vamos aguardar essas informações. Se houver alguma coisa, eu falo no vídeo de amanhã. Ontem a gente teve a mesma situação e não teve bombardeio nenhum no final das contas, né? Bom, essa imagem aqui é a imagem gravada pelo drone, pelo Reaper Mk9, né? Do incidente que a gente falou ontem. Justamente o drone estava em águas internacionais aqui na região do Mar Negro, e os caças russos fizeram uma abordagem, uma interceptação não profissional, acabaram derrubando o drone, né? E aí a gente tinha duas versões ontem, né? A versão russa, de que eles passaram perto do drone, mas que não derrubaram o drone não mexeram, o drone caiu sozinho. E a versão americana, que sim, que eles tentaram derrubar, tentaram jogar combustível no drone, tentaram jogar o drone na zona de turbulência atrás do Su-27, mas o drone só caiu quando efetivamente ele tocou em um dos jatos acabou tocando no drone, né? E aparentemente esse vídeo que foi liberado agora pelos americanos confirma a versão deles, né? Olha aqui, vamos tocar aqui para vocês o vídeo. Essa filmagem é do drone, tá? Então o drone, a câmera dele, ela dá para ver o Su-27 jogando combustível, ela jogando combustível e passando bastante perto aqui do drone, né? Essa foi uma das passagens e coisa e tal. Aqui uma segunda passagem, de novo, jogando um monte de combustível. E aí o drone apaga, né? Aí ele teve o problema realmente. Aqui, ó, no finalzinho do vídeo aparece aqui a pá retorcida aqui, né? A hélice retorcida do drone, indicando que ele foi de fato atingido pelo avião, né? Sofreu
sofreu o golpe ali, né? E aí acabou caindo esse avião. Parece que, ao contrário do que os russos disseram ontem que já tinham capturado os destroços dele. Aparentemente não, ninguém capturou os destroços ainda. Os Estados Unidos estão indo para lá e os russos também. Vamos ver quem é que vai conseguir pegar esses destroços. E a grande pergunta que fica é exatamente os russos, por que os russos fizeram isso? Qual foi que é a ideia aqui, né? E tem algumas versões conflitantes sobre isso, né? Então, por exemplo, alguns oficiais de inteligência americanos dizem que o Ministério da Defesa russo autorizou a intercepção do drone com manobras arriscadas, né? Mas, segundo eles não autorizaram abater o drone. A ideia deles não era derrubar o drone. De fato, o piloto russo foi desajeitado e acabou derrubando o drone. Não era a intenção deles derrubar o drone, justamente porque, como eu expliquei para vocês, isso abre a possibilidade agora dos americanos ajudarem muito mais a Ucrânia, né? Então, todo o esforço russo teria sido para atrapalhar o drone, para causar problemas, mas não para derrubar o drone, segundo estão dizendo aqui, né? Mas o cara acabou sendo descuidado e derrubou o drone. E justamente por isso, isso foi o que entendeu os Estados Unidos no comunicado dele, falou, não, eu vi que vocês queriam só fazer uma sacanagemzinha, acabaram derrubando o drone por descuido do piloto, então vamos deixar quieto isso daí, mas certamente ajuda a Ucrânia, você pode esperar que vai ter mais, né? Outra coisa que estão falando é que a ideia dos russos era mesmo derrubar o drone americano, justamente para fazer engenharia reversa, né, com o Irã e coisa e tal. O Irã já tem especialidade nisso. Ou talvez a China, o Xi Jinping está chegando agora aqui na Rússia, né, deve visitar a Rússia agora por esses dias. Então a ideia seria mesmo derrubar o drone e com isso fazer engenharia reversa dele, né? E aí tem alguns problemas com essa história. Primeiro que não é o primeiro drone desse tipo que é perdido pelos Estados Unidos, então ele já, em tese, o pessoal já tem esse tipo de informação. E segundo que esses drones têm várias medidas para evitar engenharia reversa. Então fazer engenharia reversa desse drone é algo muito complicado. Certamente, mesmo que consigam fazer, não é algo para este ano ou ano que vem. É coisa para daqui a 5, 10 anos se conseguirem fazer. Então parece pouco provável isso. É essa hipótese aqui que a maior parte das Russet está abraçando. Não, a gente derrubou de propósito mesmo, que a gente vai agora fazer engenharia reversa e vamos construir drones desse tipo. Pode até ser que consigam daqui a 10 anos. Até lá os Estados Unidos já vão estar com drones muito mais modernos do que esse, né? Bom, existe uma outra versão também que eu coloco aqui dessa história, é que, segundo diz o general SVR, as manobras foram autorizadas porque o Putin queria dar um troco pela questão do A-50. Lembra aquele avião radar que estava lá em Belarus e que sofreu danos e coisa e tal, e que é um dano irreparável para a Rússia, porque a Rússia não tem mais capacidade de fazer esses aviões, e parece que o dano foi significativo ali, né? E o Putin, segundo está dizendo o general SVR, está convencido que esse trabalho foi um trabalho dos americanos, né? Como a gente disse, na verdade foram dissidentes de Belarus, né? Foram pessoas de Belarus que querem que fizeram isso, né, que explodiram o A-50, usaram drones pequenos, a gente viu as imagens e coisa e tal, não era nada sofisticado, não era drone militar, não era nada, mas de qualquer forma, segundo ele está dizendo, é que o Putin está convencido que tem a mão dos Estados Unidos por trás, mas ele fala aqui também que ele ordenou as passagens, a interceptação agressiva, jogar combustível e coisa e tal, mas não a derrubada do drone, né? Ele ficou preocupado com a derrubada do drone, justamente porque isso pode escalar esse conflito. Estados Unidos entrar na guerra, decretar artigo 5 da OTAN por conta disso daí, ele não vai fazer. Mas ele pode, de fato, se sentir estimulado a ajudar mais a Ucrânia nessa história, né? Bom, uma outra coisa muito estranha que aconteceu hoje foi na cidade de Rostov-on-Don. Rostov-on-Don fica nessa região aqui da Rússia, né? Justamente é uma cidade grande, uma cidade bastante significativa, e ela tem ali um prédio do FSB, que é tipo a Polícia Federal Russa lá, e também tem serviço secreto FSB, tem a coisa toda, né? E segundo fontes não confirmadas da imprensa russa, houve uma explosão antes desse incêndio, né? E de fato, se você ver aqui, tem a imagem da explosão. Aqui, ó, esse vídeo aqui captura um momento exato da explosão. Vamos ouvir ele. Não sei se tem som aqui.
Esse foi o momento da explosão inicial, né? Aí depois dessa explosão inicial, o prédio pegou fogo e aí teve várias explosões secundárias no prédio. Foi um incêndio grande, destruiu o prédio completamente. Dá para ver o incêndio aqui realmente consumindo todo o prédio, né? Aqui uma visão depois do incêndio, já com tudo consumido, tudo destruído. E teve várias explosões secundárias também, porque deve ter atingido o depósito de munições dele, né? Eles são a Polícia Federal, como toda polícia, tem também paiol, tem lugar de munição ali também. E foi um incêndio bastante preocupante, né? Você vê que a explosão não teve nenhum aviso de míssil ou de drone, então muito provavelmente não foi drone ou míssil, não foi ataque ucraniano. O que pode ter havido aqui é ou um acidente, né? Mais uma vez o Dmitry e o Ivan foram lá fumar dentro do paiol lá do negócio e acabaram explodindo a coisa toda. Não dá para descartar essa possibilidade. E a outra possibilidade é uma sabotagem interna mesmo, né? Veja, Polícia Federal tem um monte de inimigos por aí, né? Lá também o FSB tem um monte de inimigos lá na Rússia. E lá nesse momento também você tem muita disputa política, né? Todo mundo está sentindo que o Putin está fraco, então tem um monte de facções lutando para ganhar a dominância política lá na Rússia. Pode ser uma briga dessas facções que a gente está vendo aqui, mas foi um incêndio bastante significativo ali, né? Tem dois relatos aqui de russos que foram até as regiões ocupadas, descrevendo a tragédia que é essas regiões ocupadas, né? Porque o que está acontecendo? Os governos colocados pelos russos ali não têm nenhuma legitimidade. Os caras sabem que não vão conseguir manter aquela região da Ucrânia. Então o que eles estão fazendo? Estão partindo para a roubalheira, estão simplesmente roubando o máximo que podem para, né, aproveitar enquanto aquela área está na mão deles, né, na mão dos russos. E daí ele fala que eles, no dia 6 de março, eles passaram ali por Zaporizhia, né, em direção a Kherson, justamente levando uma série de carros para apoio aos militares russos. Então, esse cara aqui, ele é o nome dele é Roman Saponkov, e é um russo que faz ajuda militar, né? Ele faz campanhas de doação lá na Rússia, o pessoal doa dinheiro, daí ele compra equipamento e leva para ajudar os russos na linha de frente. E daí ele foi tentar fazer isso, entrando ali na região de Kherson, e daí o guarda da fronteira falou que os carros estavam irregulares e que ele não podia passar e coisa e tal, e aí prendeu as pessoas que estavam no grupo dele lá, e não deu nenhuma nota de apreensão. Tipicamente quando a polícia apreende um bem seu, ela te dá uma nota de apreensão que justamente é o que você vai usar para, por exemplo, entrar na justiça ou tentar contestar aquela apreensão, porque segundo ele não tinha nada errado. A documentação estava toda certa dos carros, não tinha nada errado ali. E daí, mesmo assim, foram todos apreendidos. E agora a equipe dele, o pessoal continua preso, prenderam os caras a troco de nada, não deram nenhuma papelada para eles. E os carros simplesmente sumiram, ninguém sabe onde é que estão os carros que foram apreendidos lá. Ou seja, a indicação que ele está achando, que ele está dizendo aqui, é que justamente os policiais simplesmente querem saber, vou roubar, vou ficar com o carro, gostei do carro. E isso é particularmente preocupante ali por essa questão, né? Você sabe, todo Estado é uma máfia, não tem Estado que não seja uma máfia. Mas quando você tem um Estado com pouca legitimidade, como são essas repúblicas independentes de Kherson, Zaporizhia, não sei o que lá, que só existe na cabeça do Putin e das Russettes, você acaba tendo muito mais incentivo para esse tipo de coisa. O cara sabe que não vai durar muito tempo ali, vou roubar o que eu puder aqui, depois quando eu perder o território, pelo menos eu tenho os carrinhos aqui que eu peguei, né? Não é a única não é a única coisa não, tá? Depois desse caso do Romanov também, teve outras pessoas dizendo que lá na região ocupada, olha só, um pouco de realidade, eu queria escrever sobre isso por um tempo. A situação nos novos territórios, em termos legais, é equiparável a uma zona cinzenta. Em essência, é como a Rússia em 1990, né? Ou seja, ele está comparando isso à situação que aconteceu na Rússia quando acabou a União Soviética, e de fato a Rússia teve um período de completa desordem, né, institucional ali, né? Desde roubos banais até grandes ataques para roubar coisas, né? Os novos oficiais que foram recém-criados
vão lá e acabam pegando coisas, né, roubando. Enfim, é realmente uma coisa preocupante, e isso daí eu não estou nem, ele fala que eu não estou nem dizendo nada sobre o que acontece com o dinheiro do orçamento que é mandado para essas repúblicas. É aquele negócio, o pessoal sabe que não tem futuro, que essa ocupação, os russos não têm como manter essa ocupação aqui. Eles veem a situação deteriorando, veem que os russos não vão conseguir manter esse território que está ocupado, e aí partem para esse tipo de coisa. Né? Muito triste, porque quem acaba sofrendo com isso é a população local, né? Os negócios lá. E diga-se de passagem, é basicamente isso que aconteceu aqui na região do Donbás também, tá? A região do Donbás sofreu muito economicamente, muito mesmo. Era uma cidade, era uma região muito próspera da Ucrânia, tinha muitas indústrias e coisa e tal. E desde que criou-se essa, entre aspas, repúblicas separatistas, a economia ali acabou completamente. O pessoal traz pra gente aqui uma declaração, né, um post no Telegram russo falando sobre a situação em Orlívka, ali próximo a Donetsk, né? Então eles falaram assim que o cara está reclamando aqui que a maior parte das posições russas não tem comunicação. Então recentemente uma posição próxima a Orlívka foi descoberta e descobriram que os ucranianos tinham entrado lá, tinham tomado a posição, metade do pessoal russo tinha sido morto, metade foi tomado prisioneiro, e isso só foi descoberto depois por acidente, né? E o pior, ele foi falar isso depois na televisão lá, e eles ficaram chateados com ele, porque não pode falar isso, você está criticando a organização da guerra e coisa e tal. E ele disse que já aconteceu isso com 2 batalhões em que eles estão com dificuldade de comunicação, não tem orçamento para fazer a comunicação, e daí tá vendo que ele tá preparando agora um ataque em Marinka, e pelo visto vão ser 3, ou seja, vai ter o 3º caso de problema de comunicação. Né? Quem está compartilhando isso é o Igor Girkin, mas esse Igor Girkin aqui não é o Igor Girkin lá o criminoso de guerra. Né? O que ele está falando? É aqui em Orlívka, aqui Donetsk, aqui Orlívka, ele está falando de uma posição próxima a Orlívka, deve ser algum ponto aqui da linha de frente, aqui nessa região, né? E o pessoal pegou o batalhão dele. Agora, esse batalhão dele que estava aqui foi desviado para ir para Marinka. Marinka é nessa região aqui, e ele continua com problema de comunicação, e com isso gerando, perdendo combatentes, né? Perdendo posições, né? Agora, começou aqui como um boato, mas agora a gente tem até imagens, né, da tentativa de avanço russo na região sul, ali em Zaporizhia. Né? Ele está falando aqui em Polohy, mas na verdade não foi Polohy não, foi o lugar é Robotne. Vamos mostrar onde é que tem aqui. Aqui ó, isso aqui é um telegram russo, tá? Na região de Zaporizhia, a direção de Zaporizhia voltou à vida, né? Uma batalha está tomando lugar e o inimigo usa veículos armados de infantaria. De acordo com o Argonzo, o 219º Regimento de Rifles Motorizados está lutando com tropas ucranianas na região de Polohy e usando veículos armados e coisa e tal. E ele fala aqui, ó, muito provavelmente isso é apenas a primeira de muitas missões de reconhecimento por fogo feita pelo exército ucraniano nessa direção. Preparações para a já anunciada ofensiva de primavera, né? Ou então, ele fala que o exército ucraniano quer que nós pensemos isso, né? No final aqui ele falou, então o exército ucraniano quer que a gente pense que isso está acontecendo. Mas, enfim, a gente tem imagens agora do que aconteceu. De fato, aqui, ó, isso aqui são imagens gravadas pelos russos ao sul de Orlívka em direção a Robotne. É aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês exatamente aonde no mapa. Vocês sabem, né? A grande ofensiva provavelmente vai visar cortar esse corredor de terra que tem aqui, né? A ponte de terra entre o Donbás e a Crimeia. Então, uma das possibilidades é aqui por Melitopol, outra aqui é por Mariupol. Mas, enfim, tem uma série de possibilidades aqui. E as tropas ucranianas, elas estão organizadas principalmente aqui em Orlívka. Orlívka, essa cidade aqui, está bem segura na mão dos ucranianos, e aparentemente esse ataque desceu aqui essa estrada aqui, a T-0408, em direção a Robotne. Não conseguiram avançar, tá? Eles chegaram a testar as defesas russas aqui, não conseguiram avançar, parece que inclusive perderam um blindado,
Aqui tem a imagem também, é uma imagem aérea desse mesmo ataque. Dá para ver pelo menos duas coisas pegando fogo, um blindado aqui, talvez sejam blindados também pegando fogo por ali. Mas pelo visto, os ucranianos tentaram avançar nessa direção e não conseguiram avançar, né? Mas repara, isso aqui é uma força muito pequena para ser uma contraofensiva de fato, né? O que foi isso daqui foi provavelmente realmente uma preparação para um teste, né? Estavam testando as defesas russas aqui na região. Isso aqui certamente é um blindado que os ucranianos perderam, isso aqui não tem dúvida. Essa mesma imagem dessa outra imagem aqui, né? Dá para ver que teve realmente uma briga grande aqui. Mas é aquele negócio, né? Isso provavelmente foi, como a gente falou, uma tentativa de testar ali a defesa russa, ver como é que está a defesa russa nessa região. Certamente eles vão fazer isso várias vezes ainda em preparação para a grande ofensiva. A temperatura lá já está começando a subir, então a terra já está secando. Eles já podem começar a fazer esse tipo de teste, né, para a grande ofensiva que vem mais adiante, né. Bom, aqui tem uma colocação aqui do Tendar sobre a briga na região de Krasnohorivka. Krasnohorivka, ela está marcada como tomada pelos russos já há alguns dias, mas segundo ele está dizendo aqui, na verdade, tem uma imagem aqui de luta na região ali. Eu não vou tocar tudo aqui porque aparece corpo, tá? E o YouTube eu não posso mostrar corpo de soldado morto. Mas tem uma imagem de briga na região que, segundo o pessoal da 110ª Brigada Ucraniana, eles colocaram, desalojaram os russos ali do entorno de Krasnohorivka, né? Isso não seria uma coisa impossível de acontecer. Krasnohorivka fica um pouquinho mais aqui para cima. Mas aqui ele está dizendo que já tem, aqui no mapa está dizendo que o avanço foi até maior. Repara como é que tem uma discrepância aqui entre as duas visões, né? Aqui está dizendo que eles avançaram mais. O outro cara lá está dizendo que os ucranianos livraram a Krasnohorivka. É o que eu falei para vocês. Krasnohorivka, Vesely e Kamianka aqui são cidades que já trocaram de mãos várias vezes nessa guerra. Cidades, assim, é modo de dizer, né? São vilarejos e não tem mais ninguém morando ali, porque já foram totalmente destruídos. Mas, de qualquer forma, essas localidades aqui já foram trocadas várias vezes. Se esse avanço aqui está confirmado, com os russos tentando ameaçar Stepov, isso é preocupante porque você tem aqui essa principal via de acesso aqui que estaria cortada, né? Mas não é tão preocupante assim, porque como vocês podem ver, tem várias outras vias também aqui, várias outras linhas de comunicação que podem ser usadas pelos russos, mas certamente seria um avanço preocupante isso daqui. Mas segundo o Tendar e a informação que a gente tem aqui, isso daqui parece que os ucranianos já conseguiram desalojar os russos daqui. Vamos ver mais adiante como fica essa situação, né? Outro lugar que os russos tentaram avançar foi em Kremina, e tá aqui mostra o resultado final da batalha. Os ucranianos já dominaram tudo, acabaram com o avanço russo e conseguiram pegar um T-90M. O T-90M está danificado, mas foi capturado pelos ucranianos, ou seja, no mínimo dá para usar ele como peça sobressalente. Já é o terceiro T-90M capturado pelos ucranianos. O T-90M é o tanque mais moderno que a Rússia tem nessa guerra, né? Eles têm, em tese, alguns outros tanques mais modernos, mas não usam ainda, não estão prontos ainda para ser usado na guerra, e tem muita gente que desconfia se o T-14 Armata um dia vai estar pronto para a guerra, né? Enfim, isso daqui foi essa batalha em Kremina, né? Kremina, vocês sabem, a gente está falando mais aqui para cima, nessa região aqui, né? Aqui é outra região que a gente não tem muita informação. A gente sabe que os ucranianos estão avançando para Kremina, os russos tentando retomar território, mas aparentemente sem sucesso. Em Bakhmut, as tropas russas tomaram a cidade ou vilarejo de Zaliniansk. Zaliniansk é esse vilarejo aqui, ó, mais ao norte. Como a gente está sabendo, os ucranianos estão focando principalmente em manter o acesso a Bakhmut, né? Então o grosso das forças ucranianas está focadas em manter aberto essa região aqui. Então com isso os russos têm conseguido avançar em algumas outras cidades por aqui. O fato é que eles têm conseguido avançar aqui pelo norte, né? Isso é preocupante por um lado,
mas por outro lado também isso só significa que eles estão ampliando ainda mais a linha de frente deles, está tornando só mais frágil a defesa deles desse território todo, né? Um evento bastante curioso aconteceu aqui próximo aqui em Bakhmut, muito próximo aqui da estrada O0506, tá vendo a O0506 aqui? Essa estrada aqui é uma das linhas de ligação de Bakhmut que os ucranianos estão tentando manter. Não é a única, mas é uma delas. E isso aconteceu em alguma trincheira por essa região aqui. Ó. Então foi justamente na região em que é mais crítica para os ucranianos, onde os ucranianos realmente estão querendo evitar o avanço do Wagner. E é impressionante como é que foi bem documentado. Que tem os vídeos, eu não vou botar os vídeos porque aparece um monte de gente morta. E o YouTube não permite esse tipo de coisa, né? Mas tá vendo aqui onde é que é? Ó, aqui é a estrada O0506, foi logo aqui essa trincheira que foi... os Wagners tentaram tomar a trincheira e os ucranianos acabaram limpando eles, né? Então, tá aqui a descrição do que aconteceu. Temos aqui 6 ucranianos em verde e aqui 6, um grupamento do Wagner aqui em vermelho, né? E aí ele vai descrevendo o vídeo passo a passo, o pessoal chegando, aí os ucranianos conseguem atingir os 2 primeiros aqui do Wagner, e uma parte dos ucranianos foge para pedir reforço, depois conseguem atingir os outros do grupo Wagner. Enfim, é curioso como dá para ver direitinho a guerra de trincheira, um drone lá do alto filmando a coisa toda. É realmente impressionante. Essa guerra é uma guerra tão documentada, mas tão documentada que acho que é uma coisa inédita na história da humanidade. A gente nunca imaginou poder ver isso praticamente em tempo real. Isso aqui aconteceu há poucos dias atrás lá em Bakhmut, né? Aí descreve quadro a quadro aqui, a maior parte dos russos acabou morta, o comandante fugiu, o comandante deles, que é o número 5, fugiu, e enfim, ele descreve aqui essa coisa toda, os tiros que eles levaram e tal, e realmente impressionante como é que está bem descrita a coisa aqui, né? No final chegaram os reforços ucranianos e limparam a trincheira totalmente, né? Isso daqui foi provavelmente aquele avanço que a gente estava falando, que os ucranianos conseguiram limpar uma parte dos russos que estavam ameaçando aqui a O0506. Bom, o canal ucraniano, o Bakhmut Demon, disse que tem ligações diretas com os defensores lá de Bakhmut, colocou um update dizendo que acha pouco provável que exista o cerco da cidade. Nem os russos acreditam nisso, segundo ele, né? O que ele disse aqui, ó, primeiro o Bakhmut, não há o cerco na cidade e é pouco provável que os russos consigam fazer isso. Eles próprios não acreditam na habilidade de fazer isso, e a primavera já está aqui, a linha de vida, né, que é a linha de comunicação que restou, está sob controle de fogo parcial do inimigo, mas é nossa, a gente ainda usa ela, né? Se nós conseguirmos segurar ela até abril, a maré vai mudar e a gente vai começar a devagarzinho empurrar eles de volta. E eles falam que também sobre Vuledar e coisa e tal, e também sobre Avdivka, que segundo ele em Avdivka a situação está muito complicada, mas que os russos têm recursos insuficientes para avançar aqui, né? O curioso dele é essa visão de que em Bakhmut, de fato, isso pode ser a indicação do porquê que o governo ucraniano quer manter aquilo ali, porque ele está vendo que os russos estão usando as últimas forças que eles têm para tentar fechar o cerco na cidade, e daqui a pouquinho isso vai começar a reverter para o lado ucraniano, né? Bom, vamos dar uma olhada na linha de frente, mas a gente falou de basicamente todos os lugares, né? Não tem nenhuma grande mudança. Bakhmut a gente falou aqui, falamos de Zalianinsk, aqui que tem o pessoal do grupo Wagner mostrando a bandeirinha ali. E, assim, isso daqui a gente não falou, que é lá próximo de Kupiansk. Parece que eles avançaram um pouquinho ao sul aqui para Grianikivka, né? Repara como é que no mapa aqui do Noel, nem Lima Persh, nem Sinkivka estão nas mãos dos russos, né? O Defimon bota essas duas cidades aqui na mão dos russos, né? Enfim, a situação aqui parece que não avançou muita coisa, avançou um pouquinho, mas muito pouco no final das contas, né? Não teve nenhuma grande alteração. O Instituto para o Estudo da Guerra diz que a quantidade de operações russas na Ucrânia parece ter diminuído comparado com semanas anteriores, né? Um porta-voz do Departamento de Imprensa do Exército Ucraniano está dizendo aqui que diminuíram os ataques russos nesses últimos dias. Eu não sei, não me dá essa impressão não, parece que
Eles estão tentando, não estão conseguindo avançar muita coisa, mas tentar eles tentam muita coisa, né? Agora, o pessoal traz aqui também uma indicação de quantos ataques russos foram repelidos. E se você notar, do início de março, né, aqui, ó, 170 no início de março, 150, 130. Os últimos aqui, ó, 75, 90, 100. Poucos dias passa de 100 aqui nos últimos dias, né? Então parece que mesmo teve uma redução aí nos últimos dias da quantidade de ataques que os russos têm feito. Mas como a gente viu, tomaram os Aliniansk de ontem para hoje, ou seja, né, a coisa continua movimentando, né? Mais um capítulo da briga entre o grupo Wagner e o exército russo. O general-coronel Mikhail Teplinsky, que é o comandante das forças do VDV russas, né, que são os paraquedistas russos, a tropa de elite, ele foi liberado, né, foi demitido justamente por questão de estar afiliado ao Wagner, né? Ele tem uma ligação com o Wagner e parece que o exército russo está querendo se livrar de pessoas favoráveis ao Wagner. Bom, está tendo um encontro de Ramstein nesse momento, lá na cidade de Ramstein, na Alemanha, e eles liberaram agora um comunicado do general Milley e do secretário Austin, que são justamente os responsáveis americanos ali pela entrega de armas para a Ucrânia, né? E esse comunicado deles fala muito sobre a questão do Reaper, do MK9, ou seja, mostrando que isso realmente pode ter gerado um incentivo americano para doações. Curiosamente, o comunicado dessa vez do Ramstein não fala sobre novas armas para a Ucrânia, não fala sobre nada, mas fala sobre ajudar a Ucrânia nessa parte final. Então, principalmente com coisas necessárias para a grande ofensiva, munição, equipamentos de rádio, o que for necessário para essa grande ofensiva agora. Então, é isso que foi o principal foco desse Ramstein. Se vai haver alguma coisa em termos de armas, não foi colocado no comunicado oficial, né? Mas, como eles falaram muito sobre a questão do Reaper, é provável que isso esteja sendo discutido num outro patamar, né? Afinal, tem que ser combinada essa resposta aos russos. Israel está prometendo enviar ou licenciar para a Ucrânia tecnologia que pode fazer o ataque contra os mísseis iranianos, né? Israel, vocês sabem, leva o Irã bastante a sério, o Irã ameaça Israel o tempo todo, então essa capacidade de defesa contra esses drones ele já tem há muito tempo e parece que vão licenciar isso para a Ucrânia. Essa foto aqui é antiga, tá? Mas eles tiveram essa conversa recentemente. Que bom que Israel está indo para o lado certo da coisa. Uma informação importante aqui é que olha como é que está o mercado de armas global, né? É o que eu falei para vocês, essa guerra da Ucrânia com a Rússia, ninguém ganhou tanto nessa guerra quanto os Estados Unidos. Para você ver o tamanho da besteira que o Putin fez, né? As armas russas caíram, né? Diminuiu de 22% para 16% o mercado de armas russas. Por que isso? Porque a Rússia está se mostrando uma tragédia no campo de batalha. Todas aquelas armas russas que o pessoal do terceiro mundo aqui via como armas, não, é uma arma boa, um pouco mais baratinha e coisa e tal. Não serve para nada, dá para ver que claramente são inferiores às americanas. Ao passo que as armas americanas, a venda de armas americanas cresceu de 33% para 40%. Da França também cresceu. Qual o motivo disso? Lógico, né? A superioridade. Quando chegou o HIMARS lá na Ucrânia, o pessoal viu a diferença da coisa. Fica claro no contexto de uma guerra a superioridade do armamento ocidental, né? E daí a Rússia, mais um passo aí nessa tragédia que eles causaram, né? A Polônia conseguiu desmantelar uma grande rede de espiões russos lá na Polônia. Parece que, inclusive, eles estavam planejando eventos de sabotagem ali, né? Você sabe, a Polônia é dos principais países que é usado pelo Ocidente para abastecer a Ucrânia, né? Aqui tem outras possibilidades, tem a România, tem a Bulgária, a Eslováquia, vários países fazem fronteira aqui, mas certamente a Polônia é o mais conveniente, porque você tem os portos aqui no Mar Báltico, ferrovias que já chegam dentro da Ucrânia, então assim, é a maneira mais rápida de abastecer a Ucrânia é pela Polônia. E aparentemente esse grupo era um grupo de espiões que visava justamente saber onde é que estavam indo as armas e planejar tentativas de sabotagem, né? Mas foram presos, um monte de gente aqui foi preso, e eram pessoas de fora da Polônia.
tem pessoas da Espanha, de vários outros países aqui, que estavam justamente fazendo essa rede de espionagem lá, né? A gente falou sobre isso ontem, que DeSantis ele havia dito que a guerra na Ucrânia não é de interesse dos Estados Unidos. Como eu já expliquei para vocês, sim, é o maior interessado nessa guerra, quem mais está ganhando com essa guerra é os Estados Unidos, né? Justamente porque está conseguindo destruir a Rússia, que era um adversário quase que à altura dos Estados Unidos. Se acreditava que era o segundo exército do mundo, tá vendo que não é, mas de qualquer forma está deixando de existir como um grande inimigo americano, gastando uma fração pequena do gasto de armas que eles têm todo ano lá nos Estados Unidos. Está extremamente barato isso, além de gerar uma quantidade enorme de negócios para a indústria de armas americanas, né? Como ele falou isso, o Zelensky, na verdade o ministro da Relação Exterior da Ucrânia, convidou o DeSantis para visitar o país, para ter uma outra opinião e coisa e tal, para, né, tentar trazer ele para o lado correto da força. O DeSantis até aqui não tinha falado nada sobre a situação da Ucrânia, o que levava muitos republicanos terem a esperança de que ele se posicionasse corretamente nessa guerra, mas infelizmente parece que ele foi cooptado aí pelo movimento pró-Trump. Ele não é estranho, porque o DeSantis é uma cria do Trump, na verdade, né? Mas infelizmente ele acaba queimando-se com a boa parte dos republicanos que veem essa guerra da forma correta, né? Parece que quem sobrou foi o Mike Pence. O Mike Pence foi o vice do Trump na presidência passada e já brigou com o Trump depois, desde aquele episódio do 6 de janeiro, ele brigou com o Trump e coisa e tal. O Mike Pence está criticando justamente os apologistas do Putin dentro do Partido Republicano, né? E vale a pena lembrar que, se você olhar as pesquisas americanas, só 9% dos americanos veem a Rússia favoravelmente, né? 68% veem a Ucrânia favoravelmente. E 56% veem a invasão russa da Ucrânia uma ameaça crítica para os americanos. Ou seja, no final das contas, essa história aqui mostra que esse pessoal que está apoiando Putin a essa altura, ou que está ficando em cima do muro, está cometendo suicídio político. É o que o Trump está fazendo lá. No final das contas é isso, né? Vamos torcer para o Mike Pence realmente. O Mike Pence não é uma pessoa que tenha muita relevância dentro do Partido Republicano, mas talvez, se ele restar como o único bastião da sanidade mental dentre os republicanos, pode ser a última alternativa que eles têm, né? Bom, e só para dar um exemplo aqui, lá na Holanda, vocês sabem, na última eleição, a Holanda tinha eleito uma nova direita lá na Holanda, muito forte, ganharam 12 cadeiras na última eleição, o pessoal estava vendo tem um fortalecimento da direita, do conservadorismo em toda a Europa, né? Só que esses deputados, esse partido que havia ganho lá na Holanda, acabou apoiando a guerra do Putin. E daí, dessa vez, foi desastroso, elegeram só 2. Praticamente voltou a estaca zero o que tinha de representatividade da direita lá. Quem conseguiu crescer nessas eleições foi justamente o partido pró-fazendeiros lá da Holanda, justamente contra aquelas regras ambientais, que eu acho um absurdo, também eu fiz vídeo com isso, é um absurdo, uma insanidade, esse negócio essa turma ambientalista aí, contra mudanças climáticas e coisa e tal, que quer acabar com o consumo de carro, isso é um absurdo completo, não tem lógica nenhuma. Enfim, eles ganharam 15 assentos na Assembleia, ou seja, cresceram muito em representatividade, de forma que podem até agora ameaçar aquelas leis idiotas contra fazendeiros lá na Holanda, né? Ou seja, aí mais um aviso, e esse pessoal aqui não tomou nenhum partido em relação à guerra na Ucrânia. O foco deles é justamente a questão interna lá dos fazendeiros, né? Mostrando mais uma vez o risco que é esse tipo de coisa para os republicanos. Eu estou achando que os republicanos vão tomar uma surra na próxima eleição lá nos Estados Unidos por causa dessa questão da Rússia e da Ucrânia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.